A dificuldade dos crentes é que eles olham para Jesus como alguém que fosse único e exclusivo. Como se Jesus tivesse vindo aqui para passar na nossa cara que a gente não é nada mesmo e que ele é tudo. Isso é religião. Deus não quis uma família de um homem só. Deus nunca quis uma família de um filho só. Ele até enviou um filho único para a cruz. Mas o objetivo dele enviar um filho único para a cruz era para que depois esse se tornasse o primeiro de muitos iguais a ele. Aquele filho único de Deus que morreu na cruz, ele era a semente da salvação. E para que serve uma semente se não para gerar colheita? Ao ressuscitar naquela manhã de domingo, Jesus Cristo de Nazaré não estava apenas sendo um homem que voltou dos mortos. Na verdade, ele estava inaugurando uma nova era existencial da humanidade. Ele estava criando para Deus, ou restaurando para Deus, o seu Pai, o sonho de ter uma família. O sonho de poder apresentar através da humanidade a sua própria existência. Ele estava restaurando o plano original de Deus. Jesus estava criando uma nova criação em Cristo Jesus, em si mesmo, para que a partir de si mesmo, Deus pudesse se regozijar em uma grande família, que somos eu e você. Foi o início de uma nova era, uma nova criação nos foi apresentada e todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus como sendo pagamento pelo seu pecado, declara publicamente que Jesus é o Cristo, é o Senhor, ele torna-se participante dessa nova criação para viver uma vida completamente nova. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã extraordinária, uma manhã abençoada, onde hoje nós vamos trazer um conteúdo exclusivo para você sobre a nova vida em Cristo Jesus. Nós temos o direito a viver essa nova vida de maneira esplêndida, extraordinária, e não vamos abrir mão disso de forma nenhuma. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Vocês já sabem, mas não custa repetir, todos os dias tem live, 11 horas da manhã e 23 horas. Eu sempre estou aqui para levar até você um conteúdo exclusivo que vai fortalecer você na fé todos os dias, sabendo-se que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais você é fortalecido. Quanto mais você ouve, mais você é realmente esticado na fé de todas as formas para que viva uma vida realmente que possa agradar a Deus. Um grande abraço e um abraço muito especial a todos aqueles que me acompanham, especialmente nessa manhã para Pamela Takahashi, para José Mesquita, Rodrigo Motorhelp, para Moisés também, que está aí conosco nessa manhã. Para quem mais que está aí nessa manhã? Deixa aparecer mais nomezinhos aqui que eu vou mandar um abraço especial. Para Marcela Rutier, está aí com a gente também. Anderson Noels, Fernandinha Paz, Sueli Coelho, um grande abraço, dona Sueli, para a senhora. Neide Rocha está aí, Paula Barreto, Patrícia, Priscila, Moisés Renato. Já falei Moisés, né? Tô falando de novo. Não tem problema não. Vai falando aí, vai colocando, dando um tchauzinho. Fala de onde você tá falando. Fala a cidade de onde você tá falando, se você não é de Belo Horizonte. Bruno e Poli tá aí com a gente também. Lívia Alcântara. Livinha, um beijo no coração. Júnior tá aí com a gente. Um grande abraço. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, gente. Enquanto eu vou falando o seu nome, você vai colocando o dedo no coraçãozinho aí. Eric Feitosa já está aí também, Renata Dias, tia Ângela, um beijo, tia Ângela, seja bem-vinda. Moisés Renato lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, está aí com a gente hoje, olha que bom. Grande abraço, Moisés de Juiz de Fora. Petrolina, Fernandinha, alô Petrolina, terra boa, perto da minha cidade aí. Daniela Guimarães, ei Dani, um grande abraço para você. Autoestima Feminina, seja muito bem-vinda. Rosana Lavínia, seja bem-vinda também, Rô. Glória a Deus. Júnior lá de Aracaju. Coisa boa saber que tá todo mundo aí. Olha quem tá aí também nos acompanhando nessa manhã. É o meu apóstolo Guto Emery. Acabou de entrar aí também, né? Nesse sabadão, né? Aqui em Belo Horizonte, muito frio. Tá vendo o tanto de blusa que eu tô aqui vestindo, ó? Tá um friozinho arrumado aqui, rapaz. Nessa madrugada chegou a 7 graus de novo aí. Um frio de apertar os ossos da gente. Mas graças a Deus está tudo bem. Zilda, um beijo, Zilda. Luciene Spiazzi, um beijo no seu coração. Eita, glória a Deus. Tá aí, ó. Direto de Campina Grande, na Paraíba, Guteveria. Verinha Gomes, um beijo, Verinha, no seu coração. Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Enquanto a gente vai falando, você vai compartilhando, convidando seus amigos aí. Nós estamos falando sobre a nova vida em Cristo Jesus.
Eu comecei essa live dizendo que quando Jesus ressuscitou naquela manhã de domingo, não era apenas um homem voltando dos mortos, mas, obviamente, era o início de uma nova era, né, na existência humana. Jesus estava criando para Deus uma nova criação, uma nova possibilidade da restauração completa do plano original de Deus para a humanidade. Fomos criados e pensados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis e habitar em sua presença. Infelizmente, o pecado roubou de Deus a sua família e roubou de nós a oportunidade de vivermos de forma extraordinária, vivendo na presença do nosso Pai, na presença daquele que nos criou. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor, com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ele ressuscita Jesus dentre os mortos, não apenas Jesus está sendo ressuscitado, mas por meio da identificação e da substituição, Jesus, que havia se identificado conosco através da humanidade, deixando o seu lugar de glória, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado de figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele também agora espera que nós nos identifiquemos com ele na sua ressurreição, para que por meio do poder da ressurreição nós possamos nascer de novo para uma nova vida em Cristo, né? Deus, ao Jesus ressuscitar, ele olha para Jesus e diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus gera para si, a partir de Jesus, uma nova criação. E a partir dessa nova criação nós devemos viver realmente em plenitude de vida, né? Isso causou muitos efeitos em nós e a gente precisa realmente entender isso. Agora, o que eu quero falar nessa manhã para você é como viver essa nova vida em Cristo. Como tornar isso prático na sua vida, né? Às vezes a gente se esforça no ensino, né, na pregação, e apenas demonstra o quanto nós sabemos. O mais importante de demonstrar para você o quanto eu sei sobre essas verdades é levar você à compreensão dessas verdades e a torná-las cotidianamente algo praticável, algo que possa realmente mudar e influenciar a tua vida para sempre. Nós já vimos aqui, né, durante essas lives dessa semana inteira e em outras lives também, que nós somos um ser espiritual criado em imagem e semelhança de Deus, que habita em um corpo e possui uma alma. Esse espírito, né, que é criado em imagem e semelhança de Deus, ele está conectado diretamente ao seu Criador, e por ocasião do pecado, que faz separação entre o homem e Deus, ele perde essa conectividade, o que nós chamamos de morte espiritual. A morte espiritual roubou do homem, como nós vimos ontem à noite, todas as possibilidades de crescimento, de avanço e mais, o tornou escravo do pecado. Ele passou a ter uma mente atrofiada, que ao invés de ser influenciada diretamente pelo seu Criador e pela sua palavra, passou a ser influenciada pela natureza humana. O homem que orbitava em torno do seu Criador, o homem que girava em torno do seu propósito existencial, perdeu o senso de propósito e passou a orbitar em torno de si mesmo, fazendo apenas as próprias vontades da carne e do pensamento. E essas experiências carnais, movidas pelo pensamento da natureza humana, gerou crenças que nós chamamos de crenças limitantes, ou como o apóstolo Paulo chama de sofismas. Nós passamos a desenvolver uma autoimagem distorcida de nós mesmos. É como se alguém tivesse embaçado um espelho e nós não conseguíssemos ver a nossa própria imagem. É interessante porque o próprio pastor Tiago, quando escreve a sua carta, que ele diz que o homem que ouve a palavra e não pratica é como um homem que olha no espelho e vendo a sua face, quando ele sai ele se esquece. Veja, o homem que está no pecado, que não pratica a palavra, que vive no pecado, é um homem que não conhece a sua própria face, que não conhece a sua própria essência, que não conhece quem ele é de fato. Porque em Cristo Jesus todos nós fomos restaurados à nossa originalidade e tornados uma nova criação para fazer o bem. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 20, quando ele diz assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, trazendo à memória que quando Cristo viveu aqui na terra, ele não apenas, não apenas viveu com o objetivo de morrer na cruz, mas também de nos mostrar o que é ser homem, ou de nos apresentar a verdadeira natureza humana. Quando nós olhamos para a humanidade caída, e nós vemos aquela humanidade que só erra, que só peca, que só vive realmente nessa condição terrível, né? De degradação humana, a gente acredita que aquela é a verdade do homem e que Deus o faz, né, depois de Cristo, se tornar alguém melhor. A verdade é que aquela condição é uma aberração por causa do pecado. Deus sabia o que estava dentro daquela aberração. Deus sabia a natureza ao qual ele criou. E o que ele fez em Cristo foi arrancar as escamas do pecado. Ele arrancou aquilo que o pecado cobriu a humanidade durante muito tempo pela ignorância, né? Por meio da influência do diabo, ele tirou
todas essas condições que a humanidade tinha, por meio do sangue de Jesus, nos lavou, nos purificou e nos fez voltar à nossa originalidade. Quando nós olhamos hoje para o homem restaurado em Cristo, esse homem restaurado em Cristo é o homem verdadeiramente criado por Deus, ou o homem original. O resto que a gente vê, o homem que anda no pecado, que anda na ignorância, que anda fazendo todo tipo, cometendo com avidez todo tipo de impureza, esse homem é uma aberração por causa do pecado. Nós precisamos trazer isso na nossa mente. Nós vivemos de maneira santa e piedosa, nós vivemos de maneira justa, não deveria ser novidade. Essa é a originalidade. A novidade ou a má novidade é o homem do pecado, que esse foi distorcido por causa da influência do mal. Então o apóstolo Paulo vai falando sobre isso. Ele diz, quando vocês olham para Jesus, vocês aprenderam em Jesus o que é ser homem de fato. Aprenderam em Jesus, ou vendo Jesus, o que é o padrão que Deus espera para a humanidade, porque foi aquilo que ele criou. Você não espera de um produto que você compre algo menor do que aquilo que ele se propõe a fazer. Então você não pode esperar do homem nada menor do que ser imagem e semelhança de Deus, porque foi para isso que ele foi criado. Essa é a natureza original da humanidade. E uma vez resgatada do pecado por meio de Cristo e lavada pelo seu sangue, nós voltamos a esse ponto original. E é isso que nós somos hoje. E isso tem que estar muito firmado na nossa mente. E ele diz, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ele está se referindo à antiga maneira de viver. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele, ou seja, daquilo que ele viveu. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, então veja, primeira coisa, o Evangelho nos apresenta a originalidade humana. Quando a gente olha para Jesus, Jesus disse, olha, isso que a humanidade está vivendo, ou é religião, ou é mundanismo. A verdade é isso que eu estou te mostrando com a minha própria vida. Jesus, quando ele veio, ele se deparou com dois tipos de pessoas. Ele se deparou com os religiosos e ele se deparou com o mundo. Publicanos, fariseus. E ele diz, veja, esses aqui são religiosos e esses aqui são mundanos. E ele diz, e a verdade está em mim. Olhem para mim e vocês vão entender o que é ser um ser humano. Nem é ser do mundo e nem é ser religioso. Tem uma terceira categoria aí, que sou eu que chego para apresentar a vocês, que é o ser humano original. Então a Bíblia diz que quando nós ouvimos falar de Jesus, quando nós lemos os evangelhos, né, ouvindo falar de Jesus, nós somos ensinados sobre a verdade de quem ele é e de quem nós somos. Livre-se então da sua antiga maneira e do seu velho modo de viver. Ele diz, você agora que foi restaurado e sabe qual é o padrão que é Cristo, você tem a responsabilidade de abrir mão da sua velha natureza, do seu velho modo de viver. É você que tem essa responsabilidade. Que essa velha maneira e esse antigo modo de viver, que é uma aberração, ele foi corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Permita-se ser renovado nos pensamentos e nas suas atitudes. Revista-se da sua nova natureza, que é criada para ser verdadeiramente justa e santa, igual a Deus. Veja, através da renovação dos seus pensamentos, você vai se revestindo de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Veja aqui que é interessante, porque ele usa uma metáfora, o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora interessante aqui, que é a metáfora de se despir de um homem para se revestir de outro. É lógico que nós não vestimos um homem e desvestimos outro. Nós vestimos roupa e tiramos roupa. Mas ele usa a natureza humana, terrena, e a natureza humana celestial como roupas aqui, metaforicamente. Ele diz, veja, durante muito tempo vocês viveram aprisionados no pecado. Durante muito tempo vocês viveram mergulhados no pecado. E lá, mergulhados no pecado, vocês foram vestindo, através dos pensamentos, vestindo roupas de um homem iníquo, de um homem pecaminoso, de um homem caído, de uma velha natureza que se corrompe com seus desejos enganosos. Vocês foram se revestindo do engano por causa da sua orbitação em torno de si mesmos, só satisfazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Mas uma vez que vocês olharam para Jesus, vocês identificaram, peraí, eu estou nisso aqui, Jesus é isso aqui que é o real? É. Como é que eu faço para chegar aqui? Ele diz, ele te resgata daí desse império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora, cabe a você se despir desse velho homem e se revestir de um novo homem. Como é que eu faço isso? Por meio dos pensamentos.
Durante a minha vida toda que eu vivi no pecado, eu vesti roupas pelo pensamento, trouxe pensamentos acerca de como praticar o pecado. Agora eu preciso, pelos mesmos pensamentos, trazer para minha memória as roupas de como praticar a justiça. Ou seja, mudar a minha forma de pensar. Desconstruir as ideias que eu tinha de mim mesmo acerca do meu passado e construir uma nova ideia acerca de mim mesmo a partir de Cristo. É isso que ele está dizendo. Livre-se da antiga natureza do seu velho homem ou da sua forma de viver e deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, revestindo-se da nova natureza criada verdadeiramente justa e santa como Deus. Versículo 25. Ele diz, portanto, abandone a mentira e digam cada um a verdade. Eu já falei sobre isso aqui em outra live falando sobre mudanças de hábitos. Eu preciso gradativamente fazer essas coisas. Veja, praticamente é o seguinte, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo uma foto de como é a humanidade. Em Jesus eu vejo a foto da humanidade. Eu digo, rapaz, é isso aqui. Esse Jesus é o modelo de ser humano. Eu estava muito aquém e eu estava enganado acerca de mim mesmo. Eu achava que o ser humano era assim mesmo, que sozinho ele não conseguia e que ele só sabia errar. Eu achava que era assim. Mas quando Jesus veio e me mostrou que ele fez tudo certo, eu vejo que a natureza humana não é isso. A dificuldade dos crentes é que eles olham para Jesus como alguém que fosse único e exclusivo. Como se Jesus tivesse vindo aqui para passar na nossa cara que a gente não é nada mesmo e que ele é tudo. Isso é religião. Deus não quis uma família de um homem só. Deus nunca quis uma família de um filho só. Ele até enviou um filho único para a cruz. Mas o objetivo dele enviar um filho único para a cruz era para que depois esse se tornasse o primeiro de muitos iguais a ele. Aquele filho único de Deus que morreu na cruz, ele era a semente da salvação. E para que serve uma semente se não para gerar colheita? Cruz. Para que no terceiro dia ela ressuscitasse como grande colheita. E essa colheita sou eu e você. E nós, aqueles que são a colheita de Cristo. Todos nós, aqueles que são a colheita de Cristo. Nos tornamos semelhantes a ele segundo a sua natureza. Porque nascemos dessa semente. Não nascemos de nós mesmos. E nós não nascemos de novo para nós mesmos. E nós não nascemos de novo de nós mesmos. Nós nascemos de novo de Cristo Jesus. Nós somos resultado da semente que é Cristo. Então nós somos iguais a ele. Segundo a minha natureza, eu sou igual a Cristo. Aleluia. Então veja. Segundo a minha natureza, eu sou igual a Cristo. Então, quando eu olho para os evangelhos me mostram uma foto de como é o homem através de Jesus. Eu vou olhando para Jesus e digo, olha aí, o homem é assim, o homem é capaz de fazer isso, o homem é capaz de ressuscitar mortos, o homem é capaz de fazer aquilo, o homem é capaz de andar sobre as águas, o homem é capaz disso, e tudo isso é pela fé. Olha aqui, e eu vou olhando em Jesus a fotografia da nova criação em Cristo. Pelos evangelhos. Agora, veja, se eu for num médico, por exemplo, e o médico diz, o que é que você tem? Eu digo, tem uma dor no meu braço. Aí ele tira uma foto. Pela foto ele consegue identificar o que está acontecendo no meu braço? Fala para mim. Quando eu tenho uma dor, cair por cima do braço, eu vou no médico, o médico manda tirar uma foto do meu braço? É uma foto que ele tira para ver como é que tá meu braço? Hein? Quem pode me responder aí? O médico vai tirar uma foto do meu braço? Camila Santiago. Você estava onde que eu não estava te vendo aí, Camila Santiago? Bom, foto ou raio-x? Pergunta. Raio-x, claro. É um raio-x, eu não tiro uma foto, eu tiro um raio-x. Então veja, quando eu olho para os evangelhos, eu vejo a foto da humanidade, através de Jesus. Mas se eu quiser identificar o raio-x, eu tenho que olhar para as cartas de Paulo. São as cartas paulinas que trazem para mim o raio-x. São as cartas paulinas que mostram a redenção por dentro. É a carta paulina, são as cartas paulinas que mostram a natureza, a completa natureza daquilo que eu sou em Cristo. Em Cristo. Então veja, como é que eu torno prático isso na minha vida? É quando primeiro eu leio os evangelhos e coloco Jesus como modelo. Digo, é isso que eu sou e é nisso que eu vou chegar. Mas,
Quando eu quero entender quem eu sou por dentro para mudar a minha mente, eu tenho que ir para as cartas paulinas. Porque é nela que revela a natureza da nova criação. Pastor, mas o senhor está botando Paulo acima de Jesus? Não, até porque Jesus, aliás, Paulo, ele dá voz para Jesus. Paulo não é concorrente de Jesus. Paulo dá voz para Jesus. A questão é que tem muita coisa sobre nossa natureza, sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre os efeitos da redenção, que Jesus não pôde falar antes de morrer. Ele não tinha como falar antes de morrer, ele não podia falar antes de morrer. Então, depois da sua ressurreição, você vê o apóstolo Paulo dando voz para Jesus, falando ou completando, né, através de um raio-x da redenção nas suas cartas, a morte, ressurreição e os feitos de Cristo. O evangelho mostra o cristianismo prático, na prática aqui. Paulo mostra por dentro a essência daquilo que nós somos, temos e podemos. Então, se eu quiser viver realmente a nova vida em Cristo, primeiro, eu tenho que estar com os evangelhos muito bem claros na minha frente, como uma foto, para dizer, é lá que eu vou chegar. O evangelho de Jesus está ali estampado aqui. A vida de Cristo Jesus é para mim o alvo onde eu devo chegar. A vida está estampada diante de mim, dizendo, esse é o modelo, eu vou chegar lá. Agora, para isso eu preciso mergulhar nas Escrituras Sagradas, no que diz respeito das cartas paulinas em diante, e começar a trazer aquilo para a minha vida, assumindo cada feito de Cristo como sendo meu feito. Paulo usa a expressão em Cristo, nele, no amado, em quem. Todas as vezes que eu vejo essas expressões, em Cristo, nele, no amado, ele está falando sobre mim. Sou eu. É sobre mim que ele está falando. Então eu assumo aquilo como verdade. Rapaz, esse sou eu, Paulo está falando sobre mim. Muda a minha mente. Tiro aquilo que era passado da natureza terrena e me revisto da nova natureza em Cristo, que foi criado para ser segundo Deus, ou igual a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Então Paulo ele traz um raio-x desses feitos redentivos de Cristo, que mudou para sempre a nossa forma de enxergar o mundo, mudou para sempre a nossa forma de viver. Então veja, antes eu dizia, rapaz, eu sou humano, só sei errar. Aí Paulo diz, não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele começa a trazer as realidades intrínsecas acerca da nova criação. E eu tenho que assumir aquilo como verdade. Ah, pastor, mas hoje de manhã eu pequei demais. Mas rapaz, não é o que você faz, não é a tua experiência que determina quem você é, não. Muito pelo contrário, a sua experiência só mostra que você está crendo errado. Se você está cometendo alguns erros, se você ainda está vivendo de maneira errada, é porque a tua crença está errada, você está acreditando algo errado sobre você mesmo. Você precisa entender quem você é por meio do raio-x. É nele que vai te mostrar com toda clareza aquilo que você é. Não adianta você ir no médico e dizer, eu acho que eu estou com o braço quebrado. É o raio-x que vai dizer se você está ou se você não está. Ah, mas eu estou sentindo uma dor, vai ter que engessar. Não é a tua dor, é o raio-x que determina. Né? Eu conheço pessoas que foram jurando que estava com o braço quebrado, chegou lá, eles olharam e disseram, não, pode ir para casa, não tem nada não. Aleluia. Então não é a dor que você sente, não é a tua experiência externa que determina quem você é o raio-x que vai determinar quem você é. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja Romanos capítulo 8. O raio-x que Paulo faz da nova redenção, ou da nova criação. Romanos capítulo 8. Eu acho que eu vou querer ler esse capítulo praticamente todo. Se você tiver paciência de me acompanhar na leitura, vai ser bom demais. Veja. Eu quero ler alguns, tá? Não tem como eu ler o Novo Testamento inteiro com você. Tem? Não, vai ficar como dever de casa para você poder ler todo o Novo Testamento. As cartas paulinas com essa perspectiva nova de que os evangelhos é a foto e que as cartas paulinas é o teu raio-x por dentro, né? Vamos lá, eu vou ler o Romanos capítulo 8 a partir do verso 1. Raio-x, ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
raio-x. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, quais são as condenações? As condenações que haviam antes dele estar em Cristo Jesus. Em Cristo. Pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Bom, como eu vou entender isso em Cristo? Basta eu olhar para Jesus. Tem alguma condenação? Jesus tem algum tipo de condenação sobre ele? Jesus tem algum tipo de condenação sobre ele? Quem pode me responder? Tem alguma coisa que ele tenha feito, cometido, que lhe cabe castigo? Jesus tem alguma condenação sobre ele? Por exemplo, a doença que é resultado do pecado, Jesus tem alguma condenação de doença sobre ele? Acho que não. A miséria que é resultado de uma condenação também. Eu pergunto, existe miséria sobre Jesus? Jesus foi condenado à miséria por alguma coisa? Existe alguma condenação em Jesus? Então, se eu me identifico com ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se não há para ele, também não há para mim. Ah, pastor, mas ele é porque ele não fez nada, mas eu fiz. Ei, então você também não é salvo, porque você também não fez nada. Quem fez foi ele. Como é que você pode ser salvo, então? Bom, se você pode ser salvo sem fazer nada só pela fé, você também pode receber os benefícios sem fazer nada só pela fé. É aí que as pessoas se perdem. É nisso que as pessoas se perdem muitas vezes. É porque eles aceitam a salvação sem ter feito nada, apenas pela fé, mas não aceitam os feitos da salvação sem ter feito nada, apenas pela fé. Bom, você decide o que você quer. Ou você aceita ou você não aceita. Aleluia. E aí, você vai aceitar ou não vai? Os feitos da redenção, sem ter feito nada, apenas pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, não há condenação em Cristo, logo eu me identifico com ele, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mesmo, porventura, eu tendo feito alguma coisa. Agora ele diz, dentro disso, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou. Porque primeiro libertou Cristo. Jesus assumiu sobre si o pecado e foi pagar o preço da condenação. Mas no terceiro dia, o Espírito de Deus o ressuscitou. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus o libertou para sempre de todo o poder que a morte poderia exercer em algum momento sobre ele. A morte não tem poder sobre ele. A morte já não pode mais detê-lo. Se não pode deter ele, não pode deter a mim. Aleluia. A lei não era a lei lá atrás. Não era capaz de salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, enviando o seu Filho na semelhança da natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Veja que interessante. Ele diz, com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Nós éramos escravos do pecado, não tínhamos escolha, pecávamos por natureza. Éramos escravos. Escravo, ele não tem uma vontade própria, não tem uma escolha, ele peca porque o seu Senhor quer que ele faça. Então, ele era escravo do pecado. Mas Cristo, pela lei do Espírito e vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Hoje eu já não sou escravo mais. Eu posso dizer, não vou pecar. Não quero nada com o pecado. É uma escolha hoje. Aleluia. Cristo proporcionou isso para a gente morrendo no nosso lugar e rompendo o poder do pecado, rompendo o poder da morte. E nós hoje fomos beneficiados por isso. Agora, para isso, não podemos viver seguindo mais a nossa natureza humana, mas sim seguindo o nosso espírito, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Veja, o apóstolo Paulo, no seu raio-x, ele diz assim, aqueles que vivem, dominados ainda pela natureza humana, é porque eles pensam em coisas da natureza humana. Mas aqueles que vivem guiados pelo Espírito ou dominados pelo próprio Espírito, é porque eles pensam nas coisas do Espírito.
Eu te pergunto, qual é a diferença? Pergunta para você. Qual é a diferença entre quem vive dominado pelas coisas da carne para quem vive dominado pelas coisas do Espírito? O que é diferente entre esses dois? Quem pode me responder aí? Vamos lá, para ver se apegou. Está escrito aí no texto. Qual é a diferença entre quem vive dominado pela carne e quem vive dominado pelo Espírito? Aleluia. Quer que eu leia de novo? Vou ler o versículo para você. Agora, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam em coisas que agradam o Espírito. Qual é a diferença entre os dois? Onde é que está a diferença entre um e outro? Vera de salvação eterna, não é isso? Elisiane disse, quem vive pela carne caminha para a morte, todas as duas coisas são certas, mas não é isso que eu estou perguntando, não. Quem vai me responder qual é a diferença entre um e outro? Pastor Marcos Neves acertou, ele disse, a diferença são os pensamentos. Veja, quando você pega um homem que nasceu de novo, mas vive dominado pela sua natureza humana, e pega um homem que nasceu de novo e ele anda no Espírito, a diferença não está no Espírito dele, não. O Espírito dele é igual. Os dois têm o mesmo Espírito, lavado e remido pelo sangue, criado segundo Deus para ser santo, justo. Sabe qual é a diferença entre os dois? Os pensamentos. São os pensamentos. O que determina agora o teu comportamento, a tua vida prática, é o que você pensa. O gerenciamento dos teus pensamentos é que vão determinar agora o teu comportamento. Se você nasceu de novo e você controla os seus pensamentos naquilo que é espiritual, que é a palavra, logo você vai andar segundo a palavra e vai andar no Espírito. Mas se você ainda, que tenha nascido de novo, mas vive com a cabecinha pensando todo tipo de pecado e avidez do que fazer e cometer, você vai caminhar gradativamente para se comportar dessa maneira. É o que você gerencia agora na sua mente que determina o seu comportamento. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Veja, é uma questão tão mais simples de se resolver. Porque antes eu era escravo, eu não tinha como controlar, eu tinha que pecar. Mas agora eu não sou escravo mais. Agora eu sou senhor e posso ser senhor, inclusive, da minha mente, senhor dos meus pensamentos. Eu posso botar limite naquilo que eu penso. Sou eu que determino, eu que gerencio, eu que vou determinar aquilo que eu vou pensar. É por isso que a Bíblia diz que se eu quiser ser feliz hoje, eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Por que a Bíblia diz medite na palavra de dia e de noite? Porque se eu meditar na palavra de dia e de noite, eu não vou ter tempo de pensar no pecado. Encha a sua mente com a palavra e você não vai ter tempo de pensar nas coisas do mundo. Agora veja, quem te incentiva a pensar nas coisas do mundo? O diabo. O diabo. Aleluia. Deixa eu te dar um exemplo bem simples para você ver como o diabo trabalha de maneira bem sutil e as pessoas se deixam levar por isso. E é bom que vai servir de vacina para muita gente que está me ouvindo aí. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vê só. Eu tenho um filho espiritual, menino bom, de um coração bom. Pense no menino bom. E há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos, ele foi fazer o rema. Estava chegando lá, nem estava na nossa igreja ainda, estava chegando lá. E foi fazer o rema. E ele vinha de uma empresa muito pequenininha. Ele tinha uma empresa lá que estava crescendo, graças a Deus. E ele veio para o rema. Aí começou a receber a palavra, mudou seus pensamentos, começou a encher sua mente com a palavra agora. E aí tirou a religiosidade, tirou a natureza humana e começou a se encher da natureza divina pela palavra. E aí se aproximou de mim e a gente se afinou, né? Eu assumi como filho espiritual e comecei a instruí-lo. E dei 3 dicas para ele. Falei, ó, deixa eu te dizer, Deus vai te levantar como um grande empresário, um forte empresário. E ele disse, amém, pastor. Eu disse, eu quero que você foque em 3 coisas importantes para você. Primeiro, nunca se esqueça da fidelidade a Deus, porque é isso que te mantém na rota do sucesso. Fidelidade a Deus.
É estar sempre lembrando que você está aí porque é Deus que está te promovendo. A sua fonte é Deus. Por mais que você esteja acordando cedo, trabalhando, ainda assim a sua fonte é Deus. Você não se gerou, você não é responsável pela sua própria vida, não foi você que criou seu corpo, não foi você que... Nada disso foi você que fez, tudo veio de Deus. Respira, Deus. Tudo que você faz, Deus. Deus é que te dá força, Deus é... Bom, reconheça que é Ele. E a forma de você fazer isso é sendo fiel. Fiel em dízimos. Fidelidade a Deus. Primeiro ponto. Isso é inegociável. Esse é o primeiro ponto. Falei para ele. Segundo ponto. Você precisa honrar a sua casa, a sua família. Tudo que você trabalha, tudo que você faz, gera frutos, gera benefício, invista na sua casa. Coma do melhor que você puder, de acordo com aquilo que você recebeu. De forma equilibrada, nem acima nem abaixo, mas dentro daquilo que você tem, Deus tem te proporcionado. E se Deus fizer você aumentar cada dia mais o seu ganho, o seu recurso financeiro, invista na sua casa. Faça com que sua casa também cresça. A estrutura que você cria deve te sustentar no mesmo nível. Você não precisa estar acima da estrutura que você criou e nem abaixo. Seja equilibrado. À medida que você ganha, abençoa a sua casa. Terceiro ponto, seja generoso. Primeiro, seja fiel, dízimo. Segundo, invista na sua casa, comereis o melhor dessa terra. Terceiro, seja generoso. Ofertante, dizimista, na vida de pessoas, na vida da igreja. Ponto. Ele começou a fazer isso, meu irmão, e a coisa começou a crescer. Começou a crescer. Ele chegou para mim e disse, pai, Deus me deu uma direção, vou abrir uma outra empresa. Eu disse, pode abrir que vai dar certo. Ele disse, Deus me deu uma direção, que o primeiro dinheiro que entrar lá, eu vou dar de oferta na igreja. Se é uma direção fácil. O primeiro dinheiro que entrou, ele deu de oferta na igreja. Irmãos, ele saltou de algo extraordinário. Ele saiu de um patamar de, 30, 40 mil reais por mês e está faturando 300, 400 mil por mês. Só nessa nova empresa. Veja. Tudo certo até aí? Tudo bem? Para você? Deu para entender? Perfeito. Eu estou te falando como o diabo pode te levar a pensamentos destrutivos. Até quando você está prosperando. Pois bem, outro dia eu cheguei para ele, eu estava orando e o Senhor falou comigo, fale com ele, que se ele está gostando dessa nova vida, desse que ele está recebendo agora, e ele perder a base, que é Deus, ele vai perder tudo que ele tem. Ou seja, se ele chegou para mim, meu pai, estou trabalhando tanto que eu não estou tendo tempo para nada. Eu disse, pare, senão você vai perder tudo. Mas se eu não trabalhar assim, não cresce. Eu digo, pare, senão você vai perder tudo. Pare, senão você vai perder tudo. Deus não vai te dar uma empresa para você perder a sua casa, a sua família. Pare, senão você vai perder tudo. Veja como nós somos levados rapidamente, irmãos, por isso. A gente rapidamente abandona aquilo que nos trouxe até aqui em troca de coisas que o mundo pode nos oferecer. Riqueza, prosperidade. Veja, a própria bênção do Senhor, se não for bem administrada, você pode transformar a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, em um problema para você. E eu falei para ele, meu filho, no dia que o seu serviço, a sua empresa, não permitir que você tome café com a sua família todos os dias, tire a sua paz, que você não tenha tempo para os seus filhos, esse negócio não tá favorável não. Pode esquecer. Pode esquecer. Então veja, o diabo ele é muito rápido em fazer aquilo. Em fazer com que os seus pensamentos. Por que ele estava? Ele começou a pensar em como ganhar dinheiro, ele começou a pensar em como aumentar a empresa e esqueceu de pensar na palavra. E começou a viver, mesmo que não tenha sido um pecado, uma imoralidade, nada disso, mas ele começou a viver segundo os padrões do mundo. Aleluia. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Mesmo que eu esteja prosperando, ainda assim os meus pensamentos têm que ser governados pela palavra, que buscam fazer aquilo que o Espírito quer. Essa é a única forma. Aleluia. E esse pensamento controlado pelo Espírito, ele me leva à vida e paz. Veja, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Eu vou ler de novo. Paulo diz, o raio-x da redenção diz assim, se você permitir que a sua natureza humana controle seus pensamentos, você vai caminhar para a morte. Se eu permitir, é uma questão de permissão, autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade.
Vou ler de novo. Portanto, se você permitir que a natureza humana controle a sua mente, isso resulta em morte. Mas, se permitir que o espírito controle a mente, resulta em vida e paz. É uma questão de permissão. O que é que eu permito encher a minha mente? Sou eu que determino agora. Pastor, o problema é o seguinte, é que eu venho tão acostumado com as coisas do mundo que eu não consigo. É possível que isso aconteça. Pessoas que estão completamente dominadas por pensamentos destrutivos da natureza terrena. Isso se chama vícios. Se chama vício. O vício é um hábito. E o hábito, ele é estimulado por um gatilho e uma recompensa. Um gatilho e uma recompensa. Veja, essas pessoas que vivem presas em pensamentos destrutivos são vícios, e vícios são hábitos, e hábitos são gerados por gatilhos e recompensas. O que é que eu preciso fazer? Nós já vimos em uma das nossas lives que eu posso mudar um hábito. Eu posso transformar aquele hábito em hábito bom, desde que eu estabeleça um gatilho e uma recompensa. É a mesma coisa. Aleluia. Veja, eu contei aqui uma história um tempo atrás, eu vou repetir ela para você que vai ilustrar bem isso que eu estou te falando. 2 anos e meio atrás, eu vim de férias com a minha família, e quando eu cheguei em casa, que eu subi na balança, eu estava com 90 quilos e alguma coisa, quase 91 quilos. Irmãos, eu tenho 1,79 m, 1,80 m. E eu subi na balança, bateu 90 quilos, 90,7, alguma coisa assim. Bom, na mesma hora que eu vi isso, um pensamento veio na minha mente, disse assim, quando você saiu dos 70 e alguma coisa, 79, passou para 80, você disse, não, mas é só 80. E você percorreu a casa dos 80 inteiro, dizendo que estava pesando 80. 81, 82, até 89 era 80. Se você virar para 90, você vai chegar nos 100. Bom, na hora que esse pensamento veio na minha mente, eu comecei a me lembrar como eu vivia na casa dos 70 e como eu vivia na casa dos 80. E eu comecei a perceber o quanto estava sendo ruim para mim aquele sobrepeso. Eu estava dormindo mal, eu estava acima do meu peso, eu estava tendo refluxos, eu estava roncando a noite toda, igual um boi. E eu comecei a perceber, disse, rapaz, eu preciso mudar essa cena. Eu preciso mudar esse quadro. Eu preciso voltar a pesar na casa dos 70. Agora veja, eu poderia ter feito uma escolha de dizer assim, bom, vou fazer uma dieta. E aí, dizer, por enquanto eu não vou tomar Coca-Cola, quando eu chegar aos 70 eu tomo. Eu não vou comer bolo, quando eu chegar aos 70 eu como. Veja, olha que interessante. Se eu digo, não vou comer agora isso para chegar aos 70 e depois eu como, eu estou tornando o meu alvo aquilo que me destruiu. A minha recompensa é exatamente aquilo que estava me destruindo. É por isso que as pessoas engordam e emagrecem, engordam e emagrecem. Ou emagrecem, engordam, emagrecem, engordam, emagrecem, engordam. Veja que interessante. Eu vou dizer de novo, tá? Veja, eu estou pesando 90 quilos e aí eu amo Coca-Cola, por exemplo. Está preso na minha mente. É um vício, Coca-Cola. Aí eu olho para a Coca-Cola e digo, Coca-Cola, eu não posso te tomar agora. Mas em breve eu te tomarei. Quando eu chegar aos 70 quilos, eu te tomarei de novo. Veja, esse é o meu troféu, a Coca-Cola. A minha recompensa. Mas não foi exatamente a Coca-Cola que me trouxe a essa condição. Como é que eu vou tornar recompensa aquilo que me mata? Me diga. Eu falei, isso não funciona, isso não vai funcionar. Dieta não funciona, dieta simplesmente não vai funcionar. Por quê? Porque você por um tempo se abstém daquilo que te mata, mas depois você volta. Veja, assim como a dieta é qualquer outra coisa. Assim como a dieta é a bebida. Assim como a dieta é a droga. Eu preciso é mudar o hábito. Eu preciso mudar o estilo de vida. Eu preciso ter uma mudança de pensamento radical. E eu disse, sabe de uma coisa? Coca-Cola me mata. Não quero. Sabe de uma coisa? Arroz não traz benefício para a minha vida. Não quero. Sabe de uma coisa? Macarrão pode até ser gostoso, mas me engorda. Não quero. Bolo, gosto de bolo. Pão, gosto também, mas isso aqui está me prejudicando, está me trazendo refluxo. Não vou comer mais.
Isso é vilão, isso é um vilão, isso é um vilão, isso é um vilão, isso é um vilão. Isso aqui não faz parte mais da minha dieta. Isso não faz parte mais da minha rotina. Isso não faz parte mais da minha vida. Mudei minha forma de pensar. E para substituir isso, eu comecei a olhar para aquilo que é saudável e disse: isso aqui traz benefício para isso, isso aqui faz benefício para aquilo, isso aqui traz benefício para aquilo outro. Isso é o meu gatilho. E qual é a minha recompensa? Eu comprei uma balança e botei no meu banheiro. Veja, no primeiro dia foi fácil? Não. No primeiro dia eu tive que olhar para o arroz, para o macarrão, para o feijão, para o pão, para o bolo, dizer: você é um vilão, não quero. Aquilo doeu na minha carne. A minha carne queria. Mas eu fiquei pensando no mal que aquilo me faz. Então comi salada e carne. Ponto. Mudei minha forma de pensar. Depois de alguns dias eu subi na balança e eu estava pesando 88 quilos. Eu disse: é isso aí, ó. É isso aqui. E eu passei a me pesar todos os dias. Tem 2 anos e meio que eu me peso todos os dias. E hoje eu peso 78 quilos. E nunca mais engordei, e nunca mais vou engordar. Agora, não é porque eu não engordei e não vou engordar que agora eu vou voltar a comer o que eu tinha. Não, aquilo lá é destrutivo, não serve para mim mais. Aleluia. Eu fiz morrer algumas coisas dentro de mim. Eu fiz morrer algumas vontades dentro de mim. Eu fiz morrer alguns desejos dentro de mim. Pastor, isso não é bíblico. Quem te disse? Quem te disse que isso não é bíblico? Colossenses capítulo 3, verso 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Vou ler de novo. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso 5 é raio-x. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão em sua mente. Veja, vou voltar lá atrás. O apóstolo Paulo disse: você deve fazer morrer a sua natureza terrena. Responsabilidade de quem? Sua. Você deve fazer morrer a sua... Como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus, eu não sei como é que eu faço morrer a minha natureza terrena. Ô Jesus, me ajuda. Jesus, me ajude a morrer. Não, é você, Jesus, agora é contigo. Eu já fiz você morrer naquela cruz e já te ressuscitei no Espírito no terceiro dia. Fazer morrer a natureza terrena, obrigação sua. Agora, vamos mapear o pensamento de Paulo. Vamos olhar direitinho o raio-x. Porque Paulo vai ensinar como é que a gente faz isso aqui. Veja, eu falei Colossenses 3,5. Vamos ver no 3,1. Eu falei 3,5, ele disse: portanto, ou seja, finalmente. O negócio é o seguinte, resumindo, faça morrer a sua natureza terrena. Ponto. O que é isso? Vamos entender. Colossenses capítulo 3, verso 1. Raio-x. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, vou parar aqui que eu vou fazer perguntas agora e você vai me responder, por favor, tá bom? Rapidinho. Já estamos terminando. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, quem aqui ressuscitou com Cristo? E se você acha e sabe que ressuscitou com Cristo, eu te pergunto, você ressuscitou no Espírito ou na carne? Responde para mim. Diga assim: se for, eu ressuscitei no Espírito. Quem aqui ressuscitou com Cristo? Quem sabe que ressuscitou com Cristo? Elisiane diz eu. Quem mais? Lívia Alcântara disse nós. Eu. Paula disse Barreto. Tia Ângela disse eu no Espírito. Andressa disse eu no Espírito. Pastor Marcos Neves disse eu no Espírito. Motorhelp disse amém no Espírito. Anderson Noels diz no Espírito. Todos nós sabemos. Claudinha Freud diz eu. Autoestima feminina também eu.
Veja, ele diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida nova com Cristo, no Espírito, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. Olha aqui a radiografia, o raio-x. Mantenha seus olhos fixos na realidade do alto, onde que está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Está aqui. Como eu faço isso, Paulo? Versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem, gerenciem seus pensamentos sobre as coisas do alto. Pastor, estou aqui gerenciando meus pensamentos agora, pensando nas coisas do alto. Está pensando em quem, irmão? Nos anjos, na nuvem, no trono, no céu. Oh, larabá, ciaragá, surugu. Isso é religiosidade, cabeção. Presta atenção. É aqui que tu olha as coisas do alto. Ó. É no raio-x que tu olha as coisas do alto. Ó. É quando eu paro de olhar para a minha natureza terrena e olho para aquilo que Paulo escreveu acerca da minha natureza espiritual. É isso que ele está dizendo. Pare de pensar na sua natureza terrena, nas tuas impossibilidades. Pare de pensar na tua incompetência terrena. Pare de pensar na tua imoralidade terrena. Pare de pensar no teu pecado terreno e passe a pensar nas verdades espirituais escritas por Paulo na palavra de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Medite naquilo que as epístolas falam a seu respeito. Aleluia. Pois vocês morreram para esta vida terrena e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Aprenda sobre Cristo e aprende sobre a sua própria vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão também da sua glória. Ou seja, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Bom, ele já disse como é que faz isso. Está aqui, implícito no texto. Pensando ou não pensando. Eu faço morrer a minha natureza terrena quando eu paro de pensar nas coisas terrenas. Quando eu paro de alimentar a minha mente com as coisas terrenas. Aí eu faço morrer a minha natureza terrena. É quando eu paro de pensar nisso. Eu gosto, irmãos, nesse texto, o texto original do capítulo, versículo 5, ele diz, portanto, façam morrer. Eu vou abrir aqui para você ver, nós vamos encerrar com isso, tá bom? Veja. Portanto, fazer morrer. A palavra morrer. A palavra morrer, no grego, é a palavra necro. Tarará, papapá, parará, papapá, parararararará, papaparararará. Fazer morrer, né? Fazer morrer. É necro. Quando eu falo a palavra para você, necro, o que te vem à mente? Eu vou adiantar por causa do tempo. Necrotério, né? Pois bem, a palavra necro é a palavra que dá origem à necrose. Necrose. Quem sabe me dizer o que é necrose? Quem aí pode me responder isso rapidinho? O que é necrose? O povo tá rindo ainda, não vai dar tempo de responder o que é necrose. Morte. Exato. Morte. Veja. Às vezes, as pessoas que fumam, por exemplo, elas acabam adquirindo necroses nas extremidades dos seus membros. Necrose é isso. Então, uma pessoa que fumou a vida inteira pode ter um parte do seu corpo necrosado. O que é isso? Veja, o que é que leva a vida para as extremidades do corpo? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer o que é que mantém vivo as extremidades do corpo? Quem pode me responder isso? Hã? Quem pode me dizer o que é que leva a vida até as extremidades do corpo? Alguém pode responder isso para mim? Elisiane disse, é o sangue. Exatamente. O que é a necrose? É que o sangue para de circular aqui, ó.
ele não irriga os vasos. A necrose faz isso, ele não irriga os vasos aqui, porque ele para de circular a vida, ele necrosa. E aí ele morre, aquele pedaço. E depois que morre, amputa, joga fora. Pode ser que depois de amputado ainda fique ainda só o reflexo, mas já foi. Está amputado, não tem mais. Porque aquilo que o alimentava, aquilo que o tornava vivo, parou de circular. Veja, quando ele diz, você faz morrer a natureza terrena por meio dos pensamentos, ele está dizendo, pare de alimentar a sua mente com aquilo que te mata, com a natureza terrena, e ele vai necrosar na tua mente. Você vai fazer morrer. Basta você parar de alimentar aquilo que dá vida a ele. O que é que dá vida aos pecados? Pensamento. É isso aí. Pare de dar vida. Corte aquilo que dá vida ao pecado, que são os pensamentos. E ele vai necrosar e vai ser amputado de você. Antes que você imagine, aquilo desaparece. Se tornam, de fato, só um reflexo. Pedro Carvalho, nós temos a nossa caixinha de minhocas aqui, só temos 5 minutinhos. Talvez não tenhamos tempo de responder todas as perguntas, mas se tiver, eu faço questão de respondê-las aqui, tá bom? Vamos abrir a nossa caixinha de minhocas aí. Cristo em mim gera condições para que através de mim aconteça milagres pela fé. Por onde eu passar? Exatamente, veja, a gente está muito preocupado nisso. Quando eu passar vou fazer milagre. Isso é natural, isso é normal. Você se lembra que a Bíblia relata que a sombra de Pedro curava os enfermos? Eu não acho que Pedro dizia, fica aí, peraí, cadê a sombra? Vai. Não é a sombra, literalmente, é a presença da vida. Faz com que a morte desapareça. Você tem que pensar e viver a nova vida em Cristo. Quando você viver a nova vida em Cristo, onde tiver morte que você passar, a vida chega. Os milagres serão naturais, é só consequência. É só uma consequência. Né? O problema é que a gente quer fazer o milagre lá, mas não quer viver a vida aqui dentro, né? Dentro de nós, a partir de nós. E aí vai ficar difícil mesmo. Próxima pergunta. O resultado de Cristo em mim começa a atrair pessoas e é essencial seguir alguém que me ajude nisso? Veja, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? E isso é real, de poder ter Jesus diretamente como modelo. Porque às vezes a gente olha para as páginas da foto, né, que está no Evangelho, que talvez a gente diga, parece uma história, não é muito real. Mas quando você vê alguém que está perto de você no dia a dia fazendo essas coisas, você diz, cara, é real. Fica mais fácil. Por isso o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Certamente alguém imitou Paulo e serviu de modelo para alguém. Então é importante, às vezes, se você não consegue olhar diretamente para Cristo, você tem um modelo perto de você, claro que é. Mas não atribua isso, não. Sabe, tem pessoas que acham, não, se eu for, desculpa, tá, eu vou falar dessa maneira, mas não é pra você especificamente, tá? Por favor. Mas pessoas que dizem assim, se eu andar perto do pastor Marcelo, não, irmão, não tem nada a ver com o pastor Marcelo, não. Tem a ver com Cristo, tem a ver com você tomar atitude, não tem nada a ver com o pastor Marcelo, não tem nada a ver com ninguém. Você pode até usar o pastor Marcelo como modelo pra sua vida, sem problema, se você acha que deve, eu não me acho modelo de nada. Mas se você quiser, pode ser. Mas não é isso que determina o teu sucesso. O que determina o teu sucesso é você tomar posicionamento, segundo o raio-x da palavra, na nova criação. Próxima pergunta. Vê se dá tempo aí. Tem menos de um. Pediram para eu perguntar se podemos ver gente morta. Se pode ver gente morta? Bom, se não puder, é problema. Eu não sei o que você está querendo saber com isso, não. Qual é a diferença? Ué, ver gente morta, ver gente viva, tanto faz, velho. Não tô entendendo, não. Mas perguntar, tá bom, tá aí. A gente pode ver gente morta, se não quiser, tampa o olho. Então chega lá e fala assim, ó, não tem problema não. Fica à vontade. Se quiser ver gente morta, faz assim. Até porque quando você olha para alguém que não nasceu em Cristo, tá morto também do mesmo jeito. Quer ver gente morta, não quer ver gente morta, bota a mão no olho, tira a mão do olho. Bom, faça o que você quiser, tá tudo bem, isso não vai mudar em nada, absolutamente nada, a nossa vida cristã, tá bom? Gente, chegamos no final de mais uma live exclusiva, encerrando nessa semana hoje particularmente, esse tema tão importante que é a nova vida em Cristo. Hoje à noite nós vamos encerrar tudo isso, fazer um fechamento geral de tudo. Espero contar com você numa transmissão exclusiva pelo YouTube e pelo Instagram.
Beijo no seu coração e até logo mais em nome de Jesus.